Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje nós estamos de volta aqui em Joaquim Egídio e viemos conhecer um carro que eu acho que combina um pouco com essa região aqui, que é uma região de ar puro, de clima agradável, e depois vocês vão ver dentro do painel desse veículo que a gente tem até como medir como que está a qualidade do ar no ambiente e até compartilhar isso na nuvem da Volvo. Esse aqui é o Volvo XC60, uma versão híbrida. Das versões do XC60 que a Volvo está vendendo no Brasil hoje, ele tem 3 versões. Elas começam com um valor de R$420 mil. Essa versão é a intermediária, com 450 mil, mas ela tem alguns detalhes a mais que acaba levando um pouquinho o preço dela, porque seria a intermediária com um pacote de opções. A frente desse veículo é aquela característica, né, do DNA da Volvo, mas veja só que interessante o tamanho desse capô. Ele é muito grande e nós já vamos ver mais alguns detalhes já já. Iluminação é toda em LED. Em termos de tamanho, olha só o comprimento total desse carro. 4,70 m, um entre-eixos de 2,865. Apesar dessa coluna A aqui estar bem recuada em relação à roda dianteira, mesmo assim acaba sobrando um espaço, né, um volume de cabine muito bom. Nessa configuração Dark, a capa do espelho retrovisor pintada de preto, os frisos também são todos em preto brilhante, a barra longitudinal do teto a mesma coisa, um teto solar panorâmico que inclusive ele abre aqui a parte frontal, e na parte de rodas e pneus, como eu falei, esse aqui ele utiliza um pneu 255/40 diâmetro 21. A roda, a gente vê que ela tem essa face semi-diamantada e também pintada em preto, e os freios são a disco nas 4 rodas. E essa versão aqui é uma versão híbrida. Nesse bocal a gente faz o abastecimento de combustível, no caso gasolina, e no outro bocal o carregamento de energia elétrica. Diferente de outros carros que após abrir você tem mais uma tampinha que protege a tomada, nesse caso do Volvo XC60, você vê que a vedação ela acontece nessa borracha aqui, diretamente na tampa, então elimina aquela peça que pode se perder ao longo do tempo. E o carregamento é feito somente com corrente alternada, com cargas de até 6,4 kW. Com isso, o carregamento da bateria demora em torno de 3 a 4 horas, depende do carregador que você está utilizando. E o alcance com a carga da bateria é de cerca de 70 km. A abertura do capô tem 2 molas a gás. Agora é impressionante quanto que ela abre, como eu falei, um capô comprido que totalmente aberto, não é qualquer um que consegue fechar. Você tem que vir aqui pelo lado mesmo, né? Mas antes de fechar, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui. Ele utiliza, primeiramente, um motor a combustão interna montado na transversal. Ele é um 2 litros, 16 válvulas, duplo comando de válvula com variação na admissão e escape. É um motor muito eficiente, ele é turbo carregado e ele entrega 317 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Isso somente um motor a combustão. Mas atrelado a esse motor a combustão, a gente tem um motor elétrico lá no eixo traseiro, que entrega combinado 462 cavalos e 72,3 kgfm de torque. Ou seja, quando combina o motor a combustão com o motor elétrico, o carro fica bem potente e ele faz um 0 a 100 em 4,8 segundos. Essa capa aqui hoje está difícil de tirar porque ela está toda afixada aqui, mas a gente vê, né? A parte de sistema de admissão de ar vem por aqui,
ali para trás, turbo e tudo mais, um conversor. Mas tem umas coisas bem interessantes que eu estava olhando nesse motor aqui, principalmente aqui na parte frontal. Bom, primeiro é a parte de fixação dele. É um coxim bem complexo, duplo na verdade, que tem a parte hidráulica ali embaixo, uma pequena massa aqui em cima para tirar alguma ressonância, algum ruído. Lembra aquela correia de alternador que a gente está acostumado a ver nos carros, que a maior parte hoje em dia é aquela correia Poly-V? No caso desse motor, ele não tem isso. Ele tem somente uma polia ali embaixo que não toca correia nenhuma. Por que isso? Ele não tem alternador, porque o próprio gerador acaba carregando a bateria e a bateria tem um conversor que converte para 12 volts e faz o carregamento da bateria de 12 volts. Ar-condicionado, que também normalmente essa correia toca o compressor do ar-condicionado, no caso ele usa um compressor elétrico. Então, com isso, eliminou essa correia e, obviamente, é um problema a menos ao longo da vida do carro. E atrelado a esse motor, existe um câmbio automático de 8 marchas. Então, o que acontece? No uso normal, você tem o motor a combustão com o câmbio automático de 8 marchas, o motor elétrico, e aí você pode determinar qual o tipo de propulsão que você quer, se quer propulsão elétrica ou se quer propulsão só do motor a combustão, ou deixar ele no automático, gerenciando toda essa parte de energia. E se o capô é grande, o fechamento tem que ser bem robusto. Isso é quase que um padrão em termos dos carros da Volvo, que são duas fechaduras aqui e ele é bem fácil de fechar. Aqui na parte traseira a gente tem aquela tradição, né? Um defletorzinho no teto, a iluminação é toda em LED. Novamente, essa lanterna traseira, ela traz aqui um pouco daquele DNA também dos carros da Volvo. Aqui a designação T8, né? Que é o tipo de motor, all-wheel drive, ou seja, ele é uma tração nas 4 rodas, recarregável, e você estando de posse da chave, tem o recurso de abrir o porta-mala. São 468 litros de capacidade. Essa telinha aqui de cobertura, ela tem um sistema interessante aqui na lateral. Ela sobe aqui, então facilita. Tem um local aqui para o carregador de bordo. Ele não utiliza step, tem ali um kit de reparo. E aqui a bateria de 12 volts que eu comentei, que ela é recarregada pela própria bateria de tração do veículo, né? Bom, naquela avaliação nossa tradicional do banco traseiro, do sistema de portas e tudo mais, a gente vê também isolação, né, de borrachas, de vedação, bem feitinha também aqui. Tem que essa porta aqui, ela fecha por baixo da caixa da carroceria, então mantém toda essa área aqui limpa, facilitando bastante a entrada, né? E eu tenho 1,81 m de altura. O banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. A gente vê bom espaço para os joelhos, bom espaço para os pés. As saídas de ar climatizado para a traseira, elas estão aqui na coluna B. O estofamento bem agradável ao toque. A Volvo tem 3 padronagens de cores para esse tecido do Volvo XC60. O teto é todo forrado em cor escura, mas tem a vantagem do teto solar panorâmico, que a hora que abre, deixa o interior um pouco mais claro. Na parte de conforto, a gente tem aqui esse descansa-braço central, que está na mesma posição ou altura do da porta, com uma distância bem equivalente também, que dá um bom conforto para quem está aqui atrás. E o detalhe interessante é, como ele não tem os porta-copos ou porta-garrafa nessa posição, ele é bem confortável para apoiar totalmente o braço. E o porta-garrafas fica aqui na parte de frontal. Ele ainda tem uma abertura aqui para você colocar alguma carga mais longa no porta-mala. Isso é muito utilizado lá nos países nórdicos, né? Que o pessoal usa muito esqui e tudo mais, então utilizam carregando aqui dentro do veículo. Esse carro tem uma outra coisa interessante. As barras longitudinais do teto podem carregar até 100 kg de peso
no teto, pode colocar um bagageiro, né? Tem duas tomadas USB-C nessa posição, 4 alças de teto, iluminação de leitura. A posição de sentar aqui, ela é bem alta, me dá uma boa visibilidade. Bom, e fazendo aquela medição do centro do volante em relação ao centro do banco do motorista, utilizando um pouquinho a referência das costuras aqui, que são bem simétricas, esse prumo está no centro do volante, está dando 330 milímetros de largura total, e ele está caindo o prumo no 175, ou seja, esse centro está deslocado para cá cerca de 10 milímetros. Tirando um pouquinho do erro de medição, vamos falar que está uns 5 milímetros deslocado para cá. Coisa que é pouco perceptível na hora de dirigir o veículo. Aqui na parte dianteira, a chave é presencial, a partida é através desse botão rotativo aqui, carregamento sem fio, porém o pareamento para o Apple CarPlay, ele exige o cabo USB. Gosto, como eu já comentei várias vezes, dessas maçanetas cromadas. Eu acho que o interior desse carro inteiro, já vimos na traseira o toque, né, dos tecidos. Aqui na dianteira também a gente vê a mesma coisa. Então são detalhes. Aqui no painel de instrumentos tem essa moldura toda cromada e acetinada, que deixa muito bonito, combinando com o preto brilhante, que ele é bonito quando está limpo e fica com aquelas marcas de dedo e de poeira quando está meio sujo, mas dá um destaque mais de efeito joia. O sistema de som é da Harman Kardon, volante tem ajuste de distância e de altura, e os ajustes do banco são todos elétricos, e ainda tem 2 ajustes adicionais do banco, que a gente vê aqui pela central multimídia. Ou você pode ajustar esse apoio frontal aqui das pernas, ou então você pode selecionar e ajustar o apoio lombar para trazer mais conforto. E após ajustado essas posições e todas as configurações de rádio e personalização do carro, você tem 2 memórias aqui para fazer o salvamento e não ter problema de reencontrar sua posição. A parte de iluminação, ela tem o sensor crepuscular, que acende à noite, tem o auto automático também, que o acionamento é um pouco distinto, mas o importante é que ele está disponível aqui. Porém, na parte de, por exemplo, limpeza de para-brisa, fica faltando o sensor de chuva. Então, são algumas contradições de itens de conforto que esse carro da Volvo oferece. Na parte aqui da central multimídia, ela é um controle a mais do veículo. Então você tem acesso direto aqui ao Google Maps, você tem outros aplicativos que você pode instalar. E aquilo que eu estava falando, nós estamos num ambiente limpo, saudável, de pouca poluição. Aqui você tem como ver também como que está a qualidade do ar no interior do veículo e fora do veículo também. Então você vê aqui, ó, o pólen externo aqui é baixo, toda a qualidade do ar externo, e essas informações aqui, elas podem ser compartilhadas. Então vai para uma nuvem, né, da Volvo, que olha, que põe o local e qual que é a qualidade do ar naquela localização. A parte de ar-condicionado utiliza 2 zonas, além das saídas no banco traseiro. Os bancos dianteiros, eles também podem ser aquecidos. O quadro de instrumentos aqui à minha frente, ele tem basicamente 2 configurações. Ou eu coloco ali no centro a projeção do mapa, né, do Google Maps, ou eu retiro isso fora. Então é uma questão de colocar ou tirar essa informação. E tenho também a informação da parte de consumo de combustível. Veja bem, ali do lado esquerdo, eu já andei com esse carro nessa semana 778 quilômetros e meu consumo médio está em 16,1 quilômetros por litro. Hoje pela manhã, saindo da minha casa
com a bateria 100% carregada. Vindo até aqui em Joaquim Egídio, são 30 quilômetros. Como ele utilizou uma parte da bateria, a média foi de 25 quilômetros por litro. Então, essa média, ela varia muito dependendo de quanto você anda com o carro entre uma carga elétrica e outra carga elétrica. Porque esse sistema, ele pode ser monitorado por aqui. De que maneira? Eu posso deixar ele no modo híbrido, eu tenho o modo Power, que me dá mais potência, ou tenho o modo puro elétrico, que ele vai gastar, né, toda a bateria do veículo. Tem o modo Off-Road, ou então a condição constante All-Wheel Drive. O que seria isso? Se você está numa situação de piso mais liso, numa chuva, você fala, bom, eu quero ter tração nos dois eixos, você coloca no constante all-wheel drive, que ele vai estar o tempo todo funcionando dessa maneira. Caso contrário, ele fica sob demanda. A hora que ele percebe que ele tem que jogar potência para as rodas traseiras, ele aumenta a potência lá. A hora que ele percebe que não precisa, ele tira. E aqui ainda no uso da bateria, eu tenho 3 modos. O modo automático, que eu deixo o veículo gerenciar. Tem o modo Hold. Para que serve esse modo? Por exemplo, hoje eu estou aqui com a bateria carregada, eu vou para São Paulo. Eu sei que eu vou ter que andar uns 40, 50 quilômetros no trânsito de anda e para de São Paulo, que é onde gasta mais combustível. Então o que eu faço? Eu vou na rodovia dos Bandeirantes no modo Hold, que eu vou preservando a carga da bateria que eu tenho. Chegando em São Paulo, eu volto para o modo alto e aí eu vou andar mais tempo com mais carga elétrica. Isso vai me economizar bastante combustível. Ou se você está numa viagem mais longa que você precisa fazer isso, você tem também o modo Charging. Ao acionar isso daqui, o motor a combustão ele vai funcionar mais tempo para carregar a bateria. Obviamente, o consumo de combustível vai ser maior. Assistências ao motorista, esse veículo tem algumas coisas também muito interessantes e muito boas. Para manter as faixas, né, o sistema de permanência em faixa, ele é muito positivo e muito bom. Você praticamente, numa rodovia como a dos Bandeirantes, você pode deixar o sistema ativado, que ele vai contornando todas as curvas essas curvas de raio mais longo e mantendo o veículo bem no centro da faixa. E tem como você também ajustar um pouco qual que é essa sensação que você tem no volante. Então são recursos bem interessantes que o carro tem. E um outro recurso que até me assustou no primeiro dia que eu estava com ele, a hora que eu fui dar uma ré e tinha um morro atrás de mim, um pequeno morrinho atrás de mim, de repente o carro deu uma estancada no freio. Por quê? Porque ele viu que eu estava andando para trás, poderia ter uma colisão, e ele fez a frenagem autônoma. Bom, já falei bastante, né? Vamos andar com o carro agora, que a gente quer ver, mas antes de andar com o carro, nós vamos até o posto, levantar ele lá no elevador, que eu quero mostrar para vocês, principalmente a suspensão traseira. Tem uma coisa totalmente diferente lá, que poucos veículos têm esse recurso. Vamos até lá. Chegamos aqui no posto Avenida, em Sousas, e vamos fazer aquela verificação por baixo do carro. Primeira coisa, aqui na parte frontal, é um carro alto, a gente vê que não tem praticamente nada raspado aqui, defletor na frente do pneu para melhorar um pouco a parte de aerodinâmica. Na suspensão dianteira, a gente tem um subchassis, aparentemente ele tem aqui umas buchas de borracha, parece, né, que é bucha, fazendo a montagem dele aqui. Isso melhora um pouco mais aquela parte de isolação de rodagem. A suspensão dianteira, ela é de duplo braço sobrepostos, mola helicoidal, amortecedor pressurizado, tem a barra anti-rolagem também, o articulador aqui, essa segunda articulação aqui para manga de eixo. Utiliza também materiais nobres, né, de alumínio,
Mesmo com todo esse alumínio que a gente vê embaixo do carro sendo utilizado, ele ainda pesa 2.660 quilos, tá? É um carro relativamente pesado, mas no uso, vocês vão ver que ele é bem agradável de andar. A parte central aqui da carroceria, a gente vê todo esse fechamento plástico, aonde estão tanto as linhas de potência, né, a parte elétrica, como combustível e freios. E olha só que interessante esse sistema de escapamento. Ele tem esse tubo central achatado para que ele não fique mais baixo aqui e toque com mais facilidade no solo. E continuando aqui no escapamento, a gente chega nesse abafador, que ele é bem grande, colocado nessa posição que faz como um defletor de ar, duas saídas laterais. A gente tem aqui o motor elétrico que faz a propulsão do eixo traseiro. Tem um subchassi bem complexo montado aqui, os braços de controle, esse braço principal aqui de alumínio. Agora olha só como que é a mola desse veículo. Essa peça aqui meio amarelada, montada nas duas pontas, é uma lâmina de mola que trabalha aqui e faz toda a compensação. Ele tem também a parte de barra anti-rolagem, ou seja, com isso ele acaba passando menos aspereza, é melhor a parte de ruído de rodagem, tem um curso maior de suspensão, que além de dar conforto, dá também estabilidade. Vamos lá para a pista agora confirmar isso. Chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio. Vamos já entrar naquele trecho de paralelepípedos. E a gente vai ver como que é bom o comportamento dessa suspensão. Ele, mesmo com esse pneu grandão, né, essa roda diâmetro 21, ele acaba tendo uma boa aspereza, ele passa bem redondo aqui nesse paralelepípedo. A parte de movimentação também, ele não é brusco, você vê que é o eixo traseiro, né, que tem essa novidade dessa mola aí, ele passa também bem suave, tem um curso bom, bem agradável. Essa lombada aqui, vamos ver o comportamento, olha como ele passa bem suave também. Isso, o entre-eixo longo acaba ajudando nesse tipo de movimentação. Entrando aqui no asfalto, a gente já vê, né? Ruído de rodagem inicial aqui é baixinho. Essa lombadinha aqui, ó, ele passa bem. O que eu não gosto é daquele porta-pacotes lá atrás, que ele acaba fazendo um pouco de barulho que passa nessas lombadas mais fortes. Uma coisa que a Volvo podia melhorar para a gente. O sistema de direção, ele é do tipo eletroassistido, um esforço bem agradável para manobras e até mesmo nessa parte de pista aqui. O que é ruim nesse sistema de permanência em faixa é que para eu desabilitar esse sistema, eu tenho que entrar no modo de configurações. Ou seja, não existe um atalho aqui no volante ou no console central que eu pudesse desabilitar. Então hoje aqui na Estrada das Cabras eu vou estar usando o sistema, que me incomoda um pouquinho, mas faz parte da ossos do ofício. Parte de centragem do volante, ela é bem agradável também, com aquele agravante, né, ou aquele potencializador que o próprio sistema de centragem de permanência em faixa nos dá nessa condição aqui. Essas primeiras curvas aqui de raio mais longo, a gente percebe um pouquinho de movimentação lateral da carroceria, mas é uma movimentação até para dar um pouco mais de conforto, né? Não é aquela movimentação que traz desconforto, não, ela dá aquela movimentação que a gente espera mesmo para ver no veículo. E nessas ondulações a gente percebe também que ele vai movimentando, mas vai movimentando bem suavemente. Quando eu dou essa comidinha de faixa aqui, que tem uma pessoa caminhando ali, eu sinto o volante dar aquela tremida, me avisando: opa, você está saindo fora da faixa. Então
fique atento. Agora aqui em termos de desempenho, a gente vai dar uma paradinha aqui nessa lombada, passar e vamos dar uma enfiada no pé aqui, ó. Então você vê, 0 a 100 de 4,8 segundos e a retomada de velocidade também é dentro da mesma condição ou praticamente aquele ímpeto, né, de aceleração. Não é aquela aceleração de um carro elétrico, né? Você percebe uma aceleração forte, mas não aquele torque instantâneo que um carro elétrico nos dá. Mas é bem agradável, bem entusiasmante essa aceleração. E de novo, né, se eu quiser mudar para o modo Power, eu tenho que ter aquele desconforto de entrar aqui na central multimídia, entrar no condução, acionar o modo Power, e agora eu estou com o modo Power ativado, eu posso fazer uma outra aceleração, mas a gente vai ver que praticamente a resposta é muito parecida, porque a hora que você afunda o pé na aceleração no modo Power ou no modo normal, é praticamente a mesma reação do veículo. O sistema de freio, ele está interligado com o freio regenerativo. Então eu tenho aqui pela própria alavanca de câmbio, eu estou em drive, eu posso dar uma puxada na alavanca para trás, eu entrei no modo B. O modo B basicamente é aquela condição de um pedal só, você acelera e freia com o próprio pedal do acelerador, ou seja, ao tirar o pé do acelerador, o carro já tem uma desaceleração bem pronunciada e as luzes de freio acendem. E para descer uma serra ou fazer alguma coisa um pouco mais íngreme, que você precisa um pouco mais de frenagem, tem a opção de aumentar essa frenagem, como se fosse um câmbio manual. Você passa aqui, ó, quinta, quarta, então aqui, ó, eu tenho quarta marcha, terceira marcha, então eu tenho essa opção para fazer. Quando eu estou nesse modo B, eu simulo um câmbio manual de 8 marchas. A gente chega aqui naquele trecho de curvas, onde a gente sente um pouco mais a estabilidade do veículo, né? Que ele vem bem, ele vem bem na mão mesmo, é bem agradável de dirigir dessa maneira. É que a rolagem na carroceria, aquela rolagem inicial, ela para por ali. Ela não fica uma rolagem mais acentuada a hora que você exige um pouco mais nas curvas, não. Nessa descidinha aqui da Estrada das Cabras, que eu tiro o pé mesmo em modo drive, aqui no quadro de instrumentos eu vejo, né? Ele não tem um contagiro, ele tem aquele indicador de carga, então ele está desacelerando, então está fazendo um pouco de regeneração de energia só pela própria descida do veículo, né? Se eu aciono, obviamente, o modo B ou aciono o freio, ele acaba aumentando ainda mais a regeneração. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar a não ter o contagiro nesses carros híbridos. Bom, esse outro trecho de curvas aqui tem umas pequenas ondulações também. A gente vê bem comportamento bem estável do carro. E agora que a gente está chegando naquele ponto de subida, vamos fazer uma aceleração no modo Power, ou seja, entrando com motor a combustão, motor elétrico, com tudo. Vamos ver como que é o nível de ruído nessa condição em subida, porque é onde você tem também um pouco mais de carga e força mais todo esse sistema. Bom, nessa condição de ruído de modo Power, o que acontece? Ele modifica
a configuração do quadro de instrumentos. Então aí o quadro de instrumentos ele passa a apresentar um contagiro. Então você faz a aceleração, vocês escutaram na aceleração, na gravação de ruído aqui, ele vai fazendo todas as trocas de marchas, ou seja, fica um negócio totalmente diferente, fica um carro um pouco mais esportivo. E o ruído que é alcançado médio de 85 decibéis é aquele ruído que ele vem com uma potência um pouco mais forte nos ruídos nas frequências de baixa, nas baixas frequências, né, que dá aquela sensação de aceleração que a gente gosta quando está acelerando um carro de motor potente, de motor a combustão. São configurações diferentes que você tem dentro do mesmo carro, né? E a hora que eu volto aqui para o modo híbrido, né, o contagiros desaparece, volta aquele atuador, né, de indicador de carga, e você volta àquela condição mais normal do veículo. Conforto geral, né, a posição de dirigir, a gente já falou lá no meio, essa pequena desvio fora de centro do volante, ele acaba não incomodando, porque também ele está bem paralelo aqui em relação à linha do banco, então isso acaba dando um bom conforto, boa visibilidade nos retrovisores. Eu acho que no retrovisor externo ficou faltando aquele alerta de ponto cego para um carro desse tamanho. No geral, é um carro bem agradável, muito bom para uso familiar, bom espaço interno. Eu gostei dessa proposta do Volvo XC60. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima.